E aí, pessoal, tudo beleza? Mais uma aula da disciplina Oficina de Desenvolvimento de Software 2. Pessoal, na nossa aula anterior, eu abordei um tema bastante interessante, né, que vem sendo cada vez mais explorado em aplicações sensíveis ao contexto, que é o geofence, né? Geofence é uma tecnologia que permite que seja possível a criação de geocercas ou perímetros virtuais, cercas virtuais, que o usuário, ao entrar numa cerca virtual ou ao sair dessa cerca, uma notificação poderá ser disparada, né? Uma ação poderá ser executada pelo aplicativo. E aí, realmente é uma técnica que possui um grande potencial para ser empregado em aplicações sensíveis ao contexto. E eu comentei com vocês que eu iria desenvolver uma aplicação sensível ao contexto baseada nessa tecnologia, voltada para notificar ou alertar a população, né, os usuários, que o usuário ele entrou em uma determinada zona da cidade e que também, né, informará ao usuário o número de casos de Covid nessa zona da cidade. Ele receberá uma notificação e nessa notificação ele poderá visualizar o número de casos e também um lembrete que ele deve usar máscara, ok? Então eu desenvolvi essa aplicação e eu vou explicar para vocês agora passo a passo como essa aplicação foi desenvolvida. O vídeo dessa aplicação, onde eu faço uma demonstração, eu vou compartilhar com vocês na, na sala, né, na nossa sala. Beleza? Então vamos lá. Implementação do alarme Covid-19. Acho que ficou legal esse nome. Eu pensei em Alert, mas já existe um aplicativo chamado Alert Covid, ou Covid Alert, alguma coisa assim. Aí eu resolvi optar por Alarme Covid-19. Mas vamos lá. O Alarme Covid-19 é um aplicativo simples, um aplicativo sensível ao contexto, simples, conforme eu já falei, que ele notifica o usuário assim que ele entra em uma determinada zona da cidade, né, de Manaus. E o círculo, ou os círculos, né, que vocês podem ver no mapa, cada círculo corresponde a uma cerca virtual, né, de uma determinada zona da cidade. E eu esqueci de falar no início, a cor do círculo indica, vamos dizer assim, o nível, né, de infecção, vamos dizer assim, o nível de infecção, ou a intensidade de casos, né, ou o grau de casos que ocorrem em uma determinada zona da cidade, certo? Então, assim que o usuário ele entra em uma determinada área, em uma determinada zona, ele recebe uma notificação em seu dispositivo móvel. Vale ressaltar que essa primeira versão que foi desenvolvida é para smartphone, mas eu tenho interesse também em desenvolver uma versão para smartwatch. Imagina que você, através do seu smartwatch, ao entrar numa determinada zona, você recebe uma notificação, né, alertando você que nessa zona o índice, né, o grau ou a taxa, né, de caso de Covid ela é alta, através de uma cor, por exemplo, né, informa o número de casos e lembra você de você usar a máscara. Entenderam a ideia? Então eu tenho o interesse em desenvolver essa próxima versão para smartwatch. E aí
Isso poderá ser um trabalho de TCC interessante, né, ou um trabalho de país. Sei lá, quem tiver interesse em desenvolver essa nova versão, me procurem. Bom, então vamos lá. Eu vou falar agora a parte relacionada ao gerenciamento de contexto. Vocês já sabem, né, do que se trata o gerenciamento de contexto, né? Então vamos lá. O gerenciamento de contexto vocês devem lembrar que é dividido em três tarefas, ou três módulos, que é o módulo de aquisição, o módulo de processamento e o módulo de disseminação. Beleza? Então, o módulo de aquisição desse aplicativo, que tem como função é, é o responsável, né, pela aquisição das informações de contexto, que nesse caso latitude e longitude, né, que se referem à localização atual do usuário. E esse módulo de aquisição ele usa o GPS do dispositivo, né? Ok? Mais para frente eu vou mostrar código, eu vou mostrar exatamente o código que foi implementado, né, para obter a localização atual do usuário. Ok? Ah, em, na sequência, o processamento de contexto consistiu em calcular se o usuário se ele entrou no círculo correspondente à cerca virtual de uma zona. Tudo bem? Então, o processamento dessa aplicação consiste em exatamente verificar ou inferir ou calcular se o usuário ele entrou em uma determinada zona, em um determinado perímetro, em uma determinada cerca, ok? Virtual, correspondente a uma determinada zona. Já o módulo de disseminação, né, consiste, né, em notificar ou alertar o usuário que ele entrou em uma determinada zona da cidade, né, que apresenta um determinado índice, um determinado número de casos de Covid, certo? E além disso, né, notificar, né, a notificação também ela deve lembrar o usuário dele usar máscara, porque eu tenho observado que muitos usuários não usam máscara, né? Bom, e como é que o processamento de contexto ele foi desenvolvido? É, matemática, né? Existe sempre um modelo matemático que está por detrás do processamento de contexto ou o uso de uma técnica de aprendizagem de máquina, né? Eu usei um cálculo, né? Eu vou explicar, é bem simples, é um modelo matemático para calcular se o usuário se ele está dentro ou fora de uma área, né? De um círculo, de uma zona, né? Então, conforme visto, né? Conforme vocês podem observar nesse desenho, nesse diagrama, né? O círculo ele representa a geocerca, né? onde x, onde x é o raio do círculo, y é a distância entre a localização do usuário com relação ao centro do círculo. Vou repetir. O círculo, né, ele corresponde à geocerca, a cerca virtual, né, de uma determinada zona da cidade, onde x é o raio do círculo e y é a distância entre o usuário, entre a localização do usuário e o centro do círculo. Beleza? Ok? Bom, a base para calcular se o usuário entrou ou não em uma determinada área é bem simples. Bem simples. Vamos lá. Se x for menor que y, né, se x for menor que y, significa que o usuário ele está fora do círculo, ele está fora da zona, certo? De uma zona específica, de uma cerca específica, ok? Ou seja, se a distância do usuário ao centro do círculo é maior do que x, é maior do que o raio do círculo, o usuário ele está fora da geocerca. Beleza?
Agora, se x for maior que y, ou seja, se a distância do usuário em relação ao centro do círculo é menor do que o raio do círculo, então, né, o usuário ele está dentro do círculo, ele está dentro da cerca, da zona de uma da zona administrativa de uma determinada cidade. Entenderam? É bem fácil, né? Bem simples o cálculo. Tudo bem? E aí, a implementação do processamento de contexto pode ser feito de duas formas. Né? Eu coloquei aqui a primeira forma, no lado do servidor, ou seja, no back-end, onde a requisição do cliente, né, pode, por exemplo, incluir a latitude e a longitude da localização do usuário. Né? Então, é possível submeter uma requisição para o back-end, passando a latitude e a longitude do usuário, e uma resposta apropriada pode ser enviada, né, para o cliente, para o usuário, notificando o usuário se ele entrou em uma determinada área, em uma determinada zona, certo? Um detalhe, né? No entanto, isso significaria várias chamadas de API, né, seriam feitas para verificar se o usuário se ele entrou na geocerca ou não, né? Certo? Então, várias requisições seriam feitas, né? Isso de repente pode não ser interessante, né? A segunda forma é no lado do cliente, né? Implementar no lado do cliente para evitar exatamente várias chamadas da API. Então, focar no lado do cliente. Isso poderia ser feito da seguinte forma, né? Uma lista de áreas, né, de geocercas seria obtida em uma única chamada API. E uma vez que a localização do usuário seja determinada, pode ser verificado se o usuário entrou na geocerca sem fazer qualquer chamada de API. Né? Isso significaria que as áreas com geocerca e a implementação de verificação necessária seria feita no lado do cliente, ok? Visando exatamente não realizar um número significativo de requisições, né, para o servidor. Eu optei pela segunda opção para desenvolver essa aplicação. Ok. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre código, né? Vou mostrar um pouquinho de código e vou mostrar como alguns recursos, né, alguns requisitos desse aplicativo foram implementados. Né? Eu usei a linguagem Kotlin, beleza? Então, para plotar uma geocerca no mapa, ou seja, desenhar um círculo, né, basicamente o que é necessário são as coordenadas, né, as coordenadas do centro do círculo, latitude, longitude e o raio. Então vocês podem observar que tem três constantes que foram definidas aí, né? Uma para a latitude, outra para a longitude, uma para o raio, né? Ah, e é bem simples, bem simples. Por meio de uma referência ao objeto Google Map, foi possível usar o método addCycle, né? Que o addCycle ele espera como parâmetro de entrada o objeto Cycle Options, né? Que tem alguns atributos ou propriedades que se referem a definir a localização, né, o centro do círculo, onde eu passo a latitude e a longitude, né, o raio do círculo, onde eu passo a constante, né, que contém o raio. E eu também posso especificar as cores, né, a cor da borda do círculo e né, a cor central do círculo, vamos dizer assim. Beleza? Bem simples, né?
E para buscar a localização do dispositivo, do usuário, ou seja, implementar a aquisição das informações contextuais, né, é sabido que existem várias maneiras de obter a localização do dispositivo no Android, mas para essa aplicação eu usei, o Fuzzy Location Provide Client. Conforme vocês podem observar através desse exemplo, para obter, né, a localização do dispositivo, certo? E gerar, né, como, vamos dizer assim, como saída, né, a localização, né, do dispositivo, ou seja, latitude, longitude, por meio do onLocationResult, né, por meio da função onLocateResult, foi possível obter, né, a localização do usuário ou do dispositivo, beleza? Então a gente observa aí que através do método get, né, fused location provide client, é possível a gente obter, né, essa localização do dispositivo, certo? E especialmente através do onLocationResult a gente consegue extrair, né, a latitude, a longitude do usuário, do dispositivo. E uma vez que a gente obtém a latitude e longitude, a gente pode passar, né, essa localização para um método chamado Shark, né, Shark for Geofence Entry, né, onde eu passo a localização do usuário, né, a localização do dispositivo, e eu passo também a latitude e a longitude e o raio de uma determinada zona, né, de uma determinada cerca, com o objetivo de checar se o usuário se ele está dentro dessa cerca ou não. Beleza? Eu vou repetir, né? Eu vou repetir. Através do método get fuzed location provide client, eu consigo obter a localização do dispositivo e vale ressaltar que eu posso obter por meio do onLocationResult a latitude e a longitude correspondente ao dispositivo correspondente ao usuário e guardar isso numa variável location, né? Esqueci de falar. E aí, uma vez que eu tenho a localização do usuário e eu sei a latitude e a longitude, ou seja, a localização do centro, né, de um círculo, de uma área, e o raio, eu posso passar esses parâmetros para o método check for geofence entry, que é um método que pertence à classe MyVM, que é uma classe que eu implementei. E aí, através desse método, é possível checar, né, se o usuário, se ele entrou ou se ele saiu da zona, ok? Então tá aqui, ó. Aqui eu mostro exatamente a implementação do método check for geofence entry, né? Ou seja, depois de obter a localização do usuário e os detalhes da geocerca, ou seja, a latitude, a longitude e o raio da geocerca, tudo o que resta fazer é verificar se o usuário se ele está na cerca ou não, né? Então tá aqui. Esse método, basicamente, ele implementa aquelas regras que eu expliquei para vocês no início, beleza? Então o que eu vou fazer basicamente aqui nesse caso, como eu quero simplesmente saber se o usuário se ele entrou numa, 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 numa zona, né, num círculo, eu preciso saber o valor de y, né? Eu preciso saber qual é a distância entre o usuário e a geocerca e verificar, né, se essa distância, se ela é menor do que o raio, certo? Então, bom, para isso, para calcular a distância entre a localização do usuário e o centro de um círculo, eu usei, né, o Spherical Util, né, Spherical Util, a classe Spherical Util, especialmente o método Compute Distance Between, né, para calcular a distância entre a localização do usuário e a localização do centro da, da zona, do círculo, né, da geocerca. E guardo o resultado nessa variável distância em metros, certo? E aí eu faço uma verificação, né, ou seja, se o valor, né,
de y é menor do que x, ou seja, se o valor da distância é menor do que o raio, significa que o usuário ele está dentro da cerca geográfica, beleza? E se estiver dentro, eu vou chamar eu vou chamar eu vou disparar um evento, né, que é o show notification event, que é exatamente esse evento. Ele vai ser disparado e através dele vai ser possível chamar, né, uma caixinha de diálogo que vai, né, uma notificação que vai notificar o usuário que ele entrou numa zona. Beleza? Daqui a pouco vocês vão ver no vídeo como isso funciona. Ok? Então vocês viram que é bem simples, né? Bem simples a implementação. Ok? Ah, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E quem sabe, né, vocês utilizem essa base que eu passei para vocês para desenvolver outras aplicações sensíveis ao contexto que sejam baseadas em geofence. Beleza? Não deixe de assistir o outro vídeo onde eu faço uma demonstração do aplicativo. É uma primeira versão, é um protótipo, eu pretendo melhorar bastante e, como já falei, inclusive desenvolver uma versão para smartwatch. Eu acho que interessante essa versão para smartwatch, eu acho mais prática, inclusive, mas vale ressaltar que ainda o smartwatch ainda não é um dispositivo tão popular, né? A maioria da população tem smartphone. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu queria lembrar novamente que nós estamos caminhando para o final dessa disciplina. Creio que na próxima quinta-feira eu vou trazer algumas novidades com relação a isso, né? Especialmente com relação à data de entrega é, do sistema, né, da aplicação acessível ao contexto que vocês estão desenvolvendo, que valerá como AP2, né? Beleza? Então, um forte abraço para vocês. Até a próxima, até o próximo vídeo.